Opa, e aí, tudo bem com você? No nosso devocional de hoje eu gostaria de trazer uma reflexão bem simples que uma vez na minha vida fez muito sentido e mudou completamente a forma como eu me via me relacionando com o Senhor. E eu sei que, por mais que você queira amar a Deus de uma forma genuína, às vezes é muito difícil pelas distrações que estão na nossa vida e o mundo ele impõe uma rotina, sabe? Ele impõe umas conquistas que você tem que ter ao longo da sua vida. Então muitas vezes você começa ali, ingressa na escola, não porque você quer, mas porque, né, a gente tem uma política interna que fala que todos nós precisamos ir para a escola. Isso é importante para a gente aprender as coisas, para a gente se desenvolver. E aí logo em seguida a gente ingressa em uma faculdade, depois a gente arruma um emprego, depois a gente começa a pensar em relacionamentos, casamentos, ou até não, a gente pensa em fazer viagens, conquistar uma casa ou conquistar alguma outra coisa, mas é sempre algo relacionado a este mundo aqui, que a nossa mente fica tão preenchida com essas coisas que a gente se esquece um pouco da nossa criação e da nossa função aqui nessa terra. E enquanto a gente buscar sempre conquistar essas coisas, a gente nunca vai ter o nosso coração preenchido, porque não foi para este mundo que nós somos criados. Então você pode ver diversos exemplos de pessoas que trabalharam, que ignoraram a sua saúde mental para conquistar as coisas que elas achavam que iriam preencher elas, mas aí no final, quando elas finalmente obtêm essas coisas, elas ficam vazias e ficam pensando, cara, e qual será o próximo passo? O que eu posso fazer? E tem pessoas que são muito sonhadoras, eu não sei como é você, mas tem gente que tem diversos sonhos, e tem outras que não conseguem sonhar muito, que não planejam muito o futuro, e às vezes até se sentem um pouco deslocadas por não sonharem muito também. Qual dessas duas pessoas você se encaixa? Deixa aí nos comentários. Só que independente de você sonhar muito ou não, essa coisa que existe dentro de nós, esse vazio, é difícil de entender. E aí no meu relacionamento com Deus, eu me lembro de uma época em que o que tocava bastante meu coração era a respeito das coisas que eu queria conquistar aqui nessa terra. E aí eu pensei um dia, e se eu conquistasse todas essas coisas, eu ainda buscaria o Senhor? E eu queria que você fizesse essa pergunta para você exatamente hoje. Se amanhã você acordasse e todos os seus sonhos estivessem realizados, você estivesse na casa dos seus sonhos, com o relacionamento dos seus sonhos, com o emprego dos seus sonhos, tudo que você mais sonhou na sua vida, você ainda assim buscaria o Senhor? Qual a motivação que te faz acordar, orar, acreditar no Senhor? Porque se você pensa assim, cara, na verdade eu continuaria assim, e seria até mais fácil, porque eu teria tudo, então eu sei lá, iria ali buscar o Senhor, ler a Bíblia, orar, mas será que nós realmente levamos isso a sério? Porque qual é a principal motivação pra gente realmente ter ali contato com Deus? Eu gosto muito de pensar na história de Davi, porque Davi é o cara que realmente ele tinha tudo, cara. O cara era rei, ele tinha o que ele queria ali, tinha muitas riquezas, foi reconhecido por ser um rei muito próspero, mas ali no livro de Salmos a gente enxerga e conhece o homem porque aquilo ali é quase que um diário e a forma como ele enxergava o relacionamento dele com Deus. Olha o que está escrito lá em Salmos capítulo 73, versículo 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. E lá em Salmos capítulo 27, no versículo 4 diz: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então eu acredito que Davi, ele cultivava um relacionamento tão íntimo e tão profundo com o Senhor, que tudo que ele queria era contemplar essa glória. E eu queria muito que você e eu também, que a gente pudesse buscar isso a cada dia. Porque este mundo, gente, é muito bonito, porque tem muitas coisas que o Senhor criou. A natureza, os sons, os próprios relacionamentos, quando você se conecta com as pessoas, as sensações, sabe, de comer uma coisa boa, de tomar um banho, de dormir. São várias coisas que são oferecidas aqui, acredito que como um presente do Senhor. A gente não pode olhar pra essa terra aqui e falar assim, não, as coisas que tem aqui nesse mundo são horríveis. Tem muita coisa ruim mesmo, tem guerra, tem destruição, tem doença, mas tem muita coisa boa também, cara. Você pode visitar tantos lugares, pode conhecer pessoas, se conectar, orar. Isso é tão importante, tão interessante. Então tem coisas assim neste mundo que a gente pode aproveitar. Tem coisas aqui que podem gerar muito prazer pra gente e que não necessariamente é um pecado. Só que elas não podem roubar a nossa vontade de contemplar a glória do Senhor. E aí eu fico pensando, cara, o que será que Davi experimentou que ele não queria sair deste lugar de contemplação? O que será que ele viu? O que será que ele sentiu, experienciou? E o que será que ele cultivava todos os dias? Porque nem sempre a gente vai sentir essa vontade muito louca de simplesmente ir lá buscar a palavra de Deus, estar orando. Nem sempre a gente vai sentir, mas se você cultiva um relacionamento, se você realmente ama a Deus, você começa a ter essa necessidade de estar com Ele todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida. Então é isso que eu queria deixar, né, pro nosso devocional de hoje. Reflita nesses salmos aí, volta aí no devocional, escuta eles de novo pra você ver, né, e refletir e pensar, cara, o que eu faria se todos os meus sonhos realmente fossem atendidos? Será que eu ainda continuaria buscando ao Senhor com a mesma intensidade
intimidade que eu busco hoje? Qual que é o nosso principal elo que nos faz estarmos próximos de Deus? Uma promessa de algo que vai se cumprir aqui nessa terra ou a vontade mesmo de passar a eternidade ao lado do Senhor? Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por este devocional de hoje. Obrigado, Senhor, por ministrar nos nossos corações. Muitas vezes a gente tem tantas coisas aqui que são boas que o Senhor criou, os animais, a natureza, as comidas, as sensações, tantas coisas boas que a gente pode aproveitar aqui. Somos gratos, Deus, pelas nossas conquistas, pelas portas que o Senhor tem aberto nas nossas vidas, que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, saber aproveitar as pessoas boas que o Senhor coloca ao nosso lado, saber aproveitar as oportunidades, saber aproveitar também os momentos em que a gente viaja, a gente sai de casa, ou até mesmo dentro do nosso lar, Pai, no nosso conforto, com os nossos celulares aqui, tantas coisas que o Senhor ofereceu para cada um de nós, somos extremamente gratos, mas que essas coisas não venham roubar o seu lugar no nosso coração. Esteja nos encaminhando, Pai, a cada vez mais próximos de Ti, para que a gente possa aproveitar e contemplar toda a Sua glória, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, nós Te entregamos esse dia de hoje e entregamos também toda a nossa vida a Ti, Senhor. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para a gente conversar e orar juntos. Deus te abençoe.